você está implantado na sua escola ou na sua faculdade para ser como Daniel? Se posicionar e ser capacitado por Deus para servir ao próximo, para ajudar a melhorar, a mudar o ambiente onde você está inserido. Oi amigos, esse é o segundo vídeo da nossa série de Vida com Deus. E como eu havia dito no primeiro, nós vamos passar a conversar agora do tema Vida com Deus na prática, em algumas áreas específicas da nossa vida. Hoje a área que nós vamos conversar é sobre a área dos estudos. Acho que o senso comum, a maioria das pessoas acha estudar ou chato, ou cansativo, ou um saco. E talvez às vezes seja um pouco cansativo mesmo, mas até o final do vídeo eu espero e oro para que você tenha sua mente transformada pela Palavra de Deus e pelo Espírito Santo e que nós possamos olhar para os estudos de forma diferente. Sabe por quê? Porque você pode estudar com e para Jesus. Os seus estudos podem ser ferramenta nas mãos do Senhor. Podem ser um meio de pessoas serem alcançadas pelo Evangelho, de pessoas passarem a viver com Deus. Então, o primeiro aspecto da vida com Deus na área dos estudos é esse. Eu quero hoje conversar com vocês e refletir junto com vocês com base na vida de 4 jovens que foram levados, tirados do seu povo pelo rei Nabucodonosor e foram levados para a Babilônia. E ali eles foram tratados como os outros jovens, eles foram escolhidos, a Bíblia diz lá em Daniel, no livro de Daniel, que o rei ordenou que trouxesse ao palácio algum dos jovens israelitas de família real, somente rapazes saudáveis, de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Então Daniel, Ananias, Misael e Azarias, da tribo de Judá, estavam entre esses jovens escolhidos que foram tirados do povo de Israel e levados cativos à Babilônia. Ok, o cenário era péssimo ali na Babilônia. Eles estavam fora da sua cultura, longe do seu povo, e ainda na Babilônia, eles tinham um banquete servido pelo rei. Então eles tinham comidas, especiarias chiques ali do palácio. Porém a Bíblia diz algo interessante, lá no versículo 8 de Daniel, capítulo 1. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e com o vinho que o rei lhes tinha dado. Então ele pediu para que o chefe ali dos oficiais desse a ele e a seus amigos apenas legumes para comer. E não comeram mesmo as especiarias que o rei dava para o resto dos jovens. E aí o senso comum diz que esses jovens talvez ficariam mais magros, e é o que o chefe dos oficiais temeu, né? Ele falou, mas não dá, vocês vão ficar mais magros do que os outros. E o rei vai me matar por isso. Então, o chefe dos oficiais faz uma experiência com eles de 10 dias, dando a eles somente legumes para comer e não a mesma dieta que os outros jovens comiam, né? Depois desses 10 dias, esses jovens, a Bíblia fala que Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. E Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão em comum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria, e a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. A Bíblia também diz que nenhum impressionou tanto o rei quanto Daniel e seus 3 amigos. Sempre que o rei consultava eles sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores de seu reino. Tudo bem, esse foi o cenário de Daniel e seus amigos. Mas eu quero trazer ele para a nossa vida de estudo, seja na escola ou na faculdade. Nós estamos inseridos em um ambiente como o da Babilônia. Então nós temos cenários, um estilo de vida oferecido a nós que muitas vezes remete ao pecado, remete a passar o pé em outras pessoas, remete a
colar, remete a não ser honesto, remete a levar tudo mais ou menos, tratar tudo como algo chato. E esse cenário pode muitas vezes nos cegar para o fato de que é uma mega oportunidade nós podermos estudar para Jesus. Você foi inserido na sua escola, na sua faculdade, assim como Daniel e seus amigos foram inseridos na Babilônia. Nós temos a opção de ser diferentes, de olhar para os estudos com amor, de dizer, Senhor, me capacite aqui, de não se contaminar com as especiarias e o banquete que o mundo oferece, mas ser jovens separados, pessoas separadas para viver ali com honestidade, com retidão, viver com Deus mesmo, estudar com Deus e para Ele. E assim Ele nos capacita a fazermos isso com amor. E aí você pode me fazer uma pergunta, Luísa, mas como eu estudo com Jesus? Estudar com e para Jesus é você olhar para cada questão que você faz, para cada aula que você tem e não olhar para ela com olhos de, nossa, eu tenho que estudar isso, que saco, só para eu ter uma nota boa, para ter um boletim bonito. Parar de olhar assim, mas olhar no fato de que cada questão que você faz, cada aula que você presta atenção, você pode servir a Deus e servir aos outros. Os seus estudos podem mudar a vida de alguém. Os seus estudos podem ser a sua adoração. Tem momentos que você pode estar no meio da sua aula e a presença de Deus pode invadir aquele lugar. E você pode olhar para a aula de biologia, por exemplo, e dizer, nossa, essa é a criação que o Senhor fez. Que honra poder estudar, que honra poder usar dessa oportunidade para servir ao próximo com amor. Se você quer ser médico, você pode estudar o corpo humano, você pode estudar as matérias maçantes do vestibular com alegria, dizendo isso aqui eu faço para servir ao Senhor e para servir os meus futuros pacientes. Se você quer ser engenheiro, arquiteto, você pode estudar matemática, estudar física e dizer, eu estudo isso aqui hoje para servir, para entregar aos outros e a Deus o meu melhor. Então, o nosso desafio é como o de Daniel e os jovens na Babilônia. Eles estavam inseridos em um cenário que talvez pendesse para desonestidade, para murmuração, para reclamação, mas eles escolheram se posicionar e dizer, Senhor, eu uso isso aqui, o meu cenário, mesmo que desfavorável, para te servir, me capacite. Sempre antes de estudar para algo, de servir ao Senhor estudando, de amar alguém estudando, você pode orar e dizer, Senhor, me capacite a fazer isso aqui com amor, que eu não desperdice esse tempo de estudo, sendo alguém reclamão ou achando que estou fazendo isso por nada, sem um motivo. Não, Pai, que o Senhor nos dê entendimento de olhar para os nossos estudos, para a nossa oportunidade de estudar e aproveitar isso com todo o nosso coração, porque é para o Senhor e para amar o próximo. Nós podemos olhar para os estudos de outra forma, com esses olhos de amor. E esse é o nosso desafio. Na nossa vida com Deus, os seus estudos podem ser uma adoração. Cada questão que você faz pode ser uma entrega genuína a Deus, dizendo, Senhor, eis-me aqui. Use desse conhecimento que eu estou podendo adquirir agora para mudar o mundo, mesmo que seja só servindo a uma pessoa. Use-me, Senhor, nos meus estudos e que sejamos como Daniel. Quando nos posicionamos, o Senhor nos dá mais capacidade, o Senhor nos ajuda a nos destacarmos, não porque nós merecemos, mas porque Ele, através do Espírito Santo dele, nos ajuda a entender até mesmo as realidades do mundo, da criação, as matérias da escola. Você está implantado na sua escola, na sua faculdade para ser como Daniel, se posicionar e ser capacitado por Deus para servir ao próximo, para ajudar a melhorar, a mudar o ambiente onde você está inserido. Essa é uma das áreas da nossa vida com Deus que nós podemos servir a Ele hoje, agora. Não precisa esperar chegar numa faculdade dos sonhos ou esperar se formar numa profissão dos sonhos para servir e viver com Deus. Viva hoje com alegria, estude com alegria, porque é para honra e glória dele, porque Ele nos capacita e assim fica tudo mais leve. Não vai ser perfeito, maravilhoso, 1000 estrelas, vai cansar.
mas é para o Senhor. É capacitada por Ele, você é capacitado por Ele. E assim você pode ser como Daniel. É isso. Que Deus te abençoe. Eu quero orar rapidinho. Pai, obrigada porque o Senhor nos permite estudar, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudar. Oro, Jesus, para que não seja mais como um peso, mas que o Senhor mude a nossa mente, renove a nossa mente, para que possamos olhar para o cenário de escola e faculdade, ou trabalho mesmo, como Daniel olhou para a Babilônia, e que o Senhor nos ajude a nos posicionarmos, não nos contaminando com a realidade do mundo, mas olhando para os estudos com amor, como um ato de serviço a Ti e serviço às pessoas que nós encontramos também, Pai. Eis-nos aqui, usa até mesmo dos nossos estudos, Pai, porque é para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que os seus estudos a partir de hoje sejam um meio de serviço a Deus, de amor ao próximo, e que assim nós possamos ser diferentes e nos destacar, levando o amor de Jesus através dos nossos estudos. Que Deus te abençoe. Até o próximo.